Na Polônia, o período pós-guerra não fechou os campos com silêncio, os transformou em tribunais e cadafalsos. Em Gdańsk, um tribunal especial polaco-soviético julgou em 1946 parte do pessoal do campo de Stutthof, responsável por assassinatos, espancamentos, fome e seleções dentro do sistema concentracionário. O primeiro julgamento ocorreu entre 25 de abril e 31 de maio de 1946 e terminou com sentenças de morte. As sentenças foram cumpridas em 4 de julho de 1946 na colina de Biskupia Gorka por enforcamento de queda curta, em uma execução pública que buscava demonstrar justiça e servir de advertência. Entre os condenados havia um grupo de mulheres guardas executadas juntas: Jenny Wanda Barkman, Ewa Paradis, Elisabeth Becker, Gerda Steinhoff e Wanda Klaff. Jenny Wanda Barkman, nascida em Hamburgo em 30 de maio de 1922, Jenny Wanda Barkman foi criada por seu pai, que trabalhava como médico, e a família nem sempre tinha muito dinheiro, pois sua mãe era dona de casa. Jenny era uma menina normal e sonhava em ser atriz. Após os estudos, tentou se tornar modelo e conseguiu, já que a jovem se destacava por sua beleza e estilo. Apesar do início da Segunda Guerra Mundial, continuou participando de sessões fotográficas para revistas alemãs e também em várias agências de publicidade. Mas depois, em algum momento, no início de 1944, algo mudou na vida de Jenny Wanda Barkman. Ela sacrificou sua carreira de modelo e atendeu ao chamado das SS, que procuravam mulheres para trabalhar nos campos de concentração. Naquele momento, Jenny tinha cerca de 21 anos e muitos acreditavam que, além do dinheiro, ela se sentia atraída pelo poder do cargo. Passou na entrevista com distinção e foi recomendada para treinamento como supervisora de campo. Depois, foi enviada ao campo de concentração de Stutthof, que abrigava 110 mil judeus dentro das cercas de arame farpado, dos quais 65 mil nunca sobreviveram. O campo era atendido por guardas das SS, assim como por colaboradores ucranianos e guardas femininas, totalizando 295 mulheres. Stutthof tinha muitos prisioneiros de diferentes países, e as condições lá eram muito duras. Milhares de prisioneiros morreram de fome e doenças, e muitos morreram devido às epidemias de tifo que assolavam o campo. No entanto, Stutthof também era famoso por abrigar o espectro belo, Jenny, a supermodelo. Assim que assumiu seu posto, Jenny mostrou seu lado mais cruel e brutal. Além de modelar, a jovem tinha talento para a crueldade e o sadismo. Era conhecida por bater nos prisioneiros quase até a morte e depois enviá-los para as câmaras de gás. Torturava os prisioneiros de várias maneiras, e algumas dessas ações até assustavam outros guardas que temiam aquela moça, bonita e frágil por fora, mas monstruosa por dentro. Quando a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, Jenny tentou escapar da justiça e se tornou uma das criminosas de guerra mais procuradas. Conseguiu evitar a captura por algum tempo graças ao seu charme, que lhe permitiu receber ajuda durante alguns meses. No entanto, em maio de 1945, foi presa ao embarcar em um trem em Gdansk. Durante o interrogatório, afirmou que sempre tratou bem os prisioneiros de Stutthof e que nunca matou nem maltratou os detentos. Também disse que ajudou alguns dos que sofriam e até salvou a vida de alguns convalescentes. Mas as descrições de seus atos e suas alegações não correspondiam às acusações e aos testemunhos contra ela. Depois tentou fugir aproveitando seu charme. Todos os dias Jenny conversava com um guarda da prisão, que começou a se apaixonar por ela e quase conseguiu fazer com que o homem a deixasse sair da cela por algumas horas, mas ele se arrependeu no último minuto. Jenny Barkman teve que ouvir dezenas de testemunhos de prisioneiros e ver documentos que mostravam e retratavam seus atos malignos. Seu advogado tentou alegar que a mulher estava louca e que não era imputável. As perícias não confirmaram essa alegação. Jenny passou a maior parte do tempo no julgamento flertando com os guardas e se preocupando mais com seu cabelo do que com os males que cometeu enquanto estava no campo. Quando foi condenada à morte, ouviu a sentença com calma e sem chorar. No entanto, as últimas palavras em seu caso judicial foram que a vida é realmente um grande prazer e que o prazer geralmente não dura muito. Em 4 de julho de 1946, cedo pela manhã,
Jenny Wanda Barkman foi levada ao cadafalso na colina de Biskupia Gorka, junto com Gerda Steinhoff e Eva Parades. Jenny tinha apenas 24 anos quando foi enforcada por alguns minutos à vista de milhares de pessoas, impressionadas com a terrível beleza do espectro belo de Stutthof. Eva Parades. Outra das infames guardas de Stutthof era Eva Parades, que tinha uma reputação terrível entre a população de prisioneiros. Nascida em 17 de dezembro de 1920 em Leborg, na República de Weimar, essa mulher possui um passado pouco conhecido. Sabe-se que era uma fervorosa nazista e que chegou a Stutthof em agosto de 1944, durante o já mencionado recrutamento de mulheres. Sua passagem pelo campo foi marcada por seu amor ao chicote e ao sadismo com os prisioneiros. Uma testemunha contou sobre um incidente em que ela ordenou que um grupo de prisioneiras se despisse no frio congelante do inverno e depois as molhou com água gelada. Se as mulheres tremessem ou se movessem, Parades as batia. Eva Parades continuou a maltratar e bater nos prisioneiros e, em seguida, foi transferida para o subcampo de Bromberg-Ost por um breve período, até ser devolvida ao campo principal de Stutthof. Mas, em abril de 1945, participou das brutais marchas da morte, nas quais os prisioneiros eram obrigados a caminhar quilômetros sem comida nem descanso, de Stutthof até o campo de concentração de Laurenburg. Durante a última marcha, Eva fugiu, suspeitando que seria julgada por seus crimes, e tentou se esconder o máximo possível nas áreas próximas a Gdansk, mas acabou sendo capturada. Durante os julgamentos, não tentou se defender e não contestou as acusações contra si. Em 4 de julho de 1946, após passar um ano em completa reclusão e sem interagir com suas ex-colegas de campo, ela foi levada para a colina de Biskupia Gorka, onde foi enforcada com um nó na garganta preso a um caminhão em movimento. Foi a última mulher executada naquela colina, e seu corpo permaneceu pendurado por vários minutos até que sua morte fosse oficialmente declarada. Becker nasceu em uma família alemã que vivia em Neuteich, cidade livre de Danzig, Polônia. Em 1936, aos 13 anos, entrou para a Liga das Moças Alemãs e, em 1938, começou a trabalhar como cozinheira em Danzig. Em 1939, os alemães chegaram à cidade e, segundo relatos, Becker se adaptou com sucesso. Em 1940, começou a trabalhar como funcionária administrativa e, no ano seguinte, como assistente agrícola. Em 1944, Becker foi convocada pelas SS para servir nos campos e enviada a Stutthof com o posto de SS Aufseherin, ou seja, supervisora. Mais tarde, trabalhou no campo feminino de Stutthof em SK3. Lá, selecionava pessoalmente mulheres e crianças para enviá-las às câmaras de gás. Seu período de trabalho foi curto, mas cumpriu-o à risca, enviando milhares de judeus à morte. Quando os aliados chegaram à Polônia, Becker fugiu de Stutthof e retornou para sua casa em Neuteich. Em 13 de abril de 1945, a polícia polonesa a prendeu e a encarcerou à espera de julgamento. O julgamento de Stutthof começou em Danzig em 31 de maio de 1946 e, ao contrário de suas companheiras, Becker enviou várias cartas ao presidente polonês Bolesław Bierut solicitando perdão, alegando que suas ações não foram tão severas quanto as de Gerda Steinhoff ou Jenny Wanda Barkman. Mas seus pedidos não tiveram resposta e o governo não concedeu nenhum perdão. Lá, na colina de Gdansk, junto às outras guardas, foi enforcada pelo pescoço. Ao contrário das outras mulheres, ao ser enforcada, seu pescoço se quebrou rapidamente, de modo que perdeu a consciência imediatamente e foi quem teve a morte mais rápida. Gerda Steinhoff. Gerda Steinhoff nasceu em 29 de janeiro de 1922. Recebeu uma educação tradicional e, quando adolescente, trabalhou em uma fazenda próxima à sua casa, mas depois, ao terminar a escola, a partir de 1939, trabalhou em uma padaria. Após sua adolescência, Gerda trabalhou como condutora de bonde até 1944, ano em que se casou e teve um filho. A necessidade de dinheiro a levou a responder ao chamado das SS para trabalhar como guarda nas principais cidades do Reich.
já que muitos ex-guardas haviam sido recrutados na linha de frente para lutar contra os aliados. Apesar disso, Steinhoff foi aceita e treinada em Stutthof para se juntar ao pessoal do campo. Em 1º de outubro de 1944, Gerda Steinhoff tornou-se líder de bloco, responsável por um grupo de guardas e prisioneiros de Stutthof. Além de manter a ordem, seu principal trabalho era organizar e executar as seleções de prisioneiros enviados para morrer nas câmaras de gás. Os nazistas valorizaram seu trabalho horrível, então a promoveram a supervisora das SS e ela foi considerada uma guarda feminina de maior patente, com as outras mulheres servindo abaixo dela. Em 1º de dezembro de 1944, ela foi realocada para o subcampo Bromberg-Ost, onde recebeu uma medalha por serviços prestados ao Reich, celebrando que Steinhoff era famosa por ser uma supervisora brutal e selvagem que chicoteava e batia nos prisioneiros. Quando os aliados entraram na Polônia e começaram a evacuar os campos, Gerda aproveitou para fugir e retornar para casa, com a intenção de se refugiar com sua família. Mas, após a captura de outras guardas do campo e seus interrogatórios, as autoridades polonesas localizaram Steinhoff em 25 de maio de 1945. Gerda foi interrogada e julgada no primeiro julgamento junto com muitas outras guardas e membros do pessoal das SS. E durante o julgamento, muitos testemunhos falaram sobre suas ações em vários subcampos. Relataram quão brutais eram as agressões e que ela participava das seleções de prisioneiros enviados à morte. Ela era considerada uma sádica que agredia e abusava dos prisioneiros a cada hora. Mas o que surpreendeu os juízes foi que Steinhoff havia sido guarda por apenas cerca de 1 ano e que a jovem mãe de 24 anos tinha tantas acusações quanto outras mulheres que haviam trabalhado lá por 3 anos. Foi considerada culpada de crimes contra a humanidade e condenada à morte. Gerda Steinhoff esteve presa por um curto período até que, em 4 de julho de 1946, foi levada à colina Biskupia Gorka em Gdansk, onde foi colocada no cadafalso e enforcada pelo pescoço, com o rosto descoberto diante de um público de 200.000 pessoas. Wanda Klaff. Wanda Klaff nasceu com o sobrenome Kalisinski, em 6 de março de 1922, na cidade livre de Danzig. Sua família era de origem alemã e seu pai trabalhava nos trilhos de trem. Após terminar a escola aos 16 anos, em 1938, começou a trabalhar em uma fábrica de geleias e permaneceu lá até 1942. Aos 20 anos, casou-se com um homem chamado Uli Klaff e deixou o trabalho para se tornar dona de casa por um breve período. Mas como o casal precisava de dinheiro, Wanda voltou a trabalhar como operadora de bonde. Em 1944, Wanda solicitou um posto de guarda das SS e foi enviada para a escola das SS em Stutthof. Ela completou seu treinamento lá com guardas veteranos e foi enviada para o subcampo de Stutthof chamado Praust, que ficava em uma pequena vila próxima. Lá, ela se dedicou a hostilizar e ferir os prisioneiros usando um chicote com ponta de metal. Em 5 de outubro de 1944, foi transferida para o subcampo Russochin, que ficava na aldeia de Russon. Este pequeno subcampo aprisionava cerca de 300 mulheres que eram obrigadas a realizar trabalhos forçados. Se a mulher não conseguisse completar seu trabalho, as guardas as batiam brutalmente. Mas, à medida que as forças soviéticas se aproximavam de Stutthof e os campos eram evacuados, muitos nazistas aproveitavam para fugir. Wanda Klaff utilizou as evacuações no início de 1945 como uma forma de escapar do campo e tentar evadir a justiça. No entanto, em 11 de junho de 1945, foi presa e detida em uma prisão polonesa. As condições na prisão eram bastante ruins e por isso ela adoeceu gravemente de febre tifoide, mas sobreviveu e pôde ser levada a julgamento. Wanda foi acusada de maltratar os prisioneiros, despir e bater brutalmente neles todos os dias. Ela admitiu seus crimes no julgamento e mostrou-se incrivelmente satisfeita com o que havia feito. Ela disse: "Sou muito inteligente e muito dedicada ao meu trabalho nos campos. Eu batia em pelo menos 2 prisioneiros todos os dias." Não se sabe por que ela admitiu isso, e pode ter sido uma exibição, já que era pouco provável que os juízes a vissem favoravelmente com essa confissão.
Wanda Klaff foi condenada à morte nos julgamentos de Stutthof, quando tinha apenas 24 anos. Após a guerra, muitas autoridades acharam estranho como mulheres tão jovens poderiam se tornar tais bestas. Em 4 de julho de 1946, ela foi levada de sua cela para Biskupia Gorka. Ordenaram que subisse na parte de trás de um caminhão, colocaram uma corda em seu pescoço e a enforcaram no cadafalso. Execuções em Hamelin. Na zona de ocupação britânica, a justiça do pós-guerra também teve um local fixo, a prisão de Hamelin, Hameln, utilizada pelo governo militar britânico como local de execuções desde 13 de dezembro de 1945. Ali eram cumpridas as sentenças impostas pelos tribunais militares britânicos, incluindo as do julgamento de Belsen, Belsen Trial, realizado em Lüneburg, que julgou o pessoal de Bergen-Belsen e também integrantes transferidos de Auschwitz no final da guerra. A execução era realizada por enforcamento dentro da prisão, normalmente sob responsabilidade do carrasco britânico Albert Pierre Point. No primeiro dia de execuções em Hamelin, várias condenadas do julgamento de Bergen-Belsen foram enforcadas. Entre as guardas executadas juntas destacaram-se Irma Grese, Elisabeth Wolkenrath e Johanna Juana Bormann, cujos nomes ficaram associados àquela data como símbolo do encerramento judicial britânico sobre os crimes do sistema de campos. Irma Grese. Irma Grese foi uma das principais criminosas de guerra no julgamento de Bergen-Belsen, realizado entre setembro e dezembro de 1945. Sobreviventes dos campos que testemunharam após a guerra a acusaram de assassinatos e torturas, sempre usando chicote e pistola, além das próprias mãos. Irma Grese era conhecida por deixar que seus cães atacassem as vítimas para devorá-las, assassinar prisioneiras a sangue frio, torturar crianças, cometer abusos sexuais e aplicar sádicas chicotadas até provocar a morte das vítimas. Por isso os prisioneiros a chamavam de a Fera de Belsen. Irma Grese avançava em direção às prisioneiras com seu andar ondulante e quadris em movimento. Os olhos de 40.000 mulheres desventuradas, mudas e imóveis fixavam-se nela. Era de estatura média, elegantemente vestida e com cabelo impecavelmente arrumado. O terror mortal que sua presença inspirava claramente a agradava e a deleitava, porque aquela jovem de 20 anos carecia totalmente de compaixão. Com mão firme, escolhia suas vítimas não apenas entre as saudáveis, mas também entre as doentes, fracas e incapacitadas. Aquelas que, apesar da fome e das privações, ainda mostravam um pouco de sua antiga beleza física, eram as primeiras a serem selecionadas. Tornavam-se alvos especiais da atenção de Irma Grese. Durante as seleções, o anjo loiro de Belsen, como a imprensa preferiu chamá-la, manejava seu chicote com liberalidade. Batia onde queria, sorrindo diante das contorções de dor e do sangue derramado por suas vítimas. Irma Grese foi detida pelas autoridades britânicas pouco depois da libertação do campo de concentração de Bergen-Belsen. Embora em sua defesa negasse os assassinatos e afirmasse que só conhecia o destino das prisioneiras pelo que elas próprias contavam, nunca rejeitou sua ideologia nazista e podia ser ouvida cantando hinos das SS em sua cela. No julgamento de Bergen-Belsen foi condenada à forca aos 22 anos, sendo a mulher mais jovem condenada à morte no século XX. Foi executada na prisão de Hamelin em 13 de dezembro de 1945. Parece que houve um confronto com o famoso carrasco inglês Albert Pierre Point. Quando ele tentou colocar um capuz escuro na condenada, ela recusou violentamente. Pierre Point a esbofeteou várias vezes até conseguir dominá-la. Grese insultou o carrasco e, enquanto chorava, gritou: "Rápido!" Essas foram suas últimas palavras. Pierre Point colocou a corda ao redor do pescoço dela, mas de forma inadequada. Acredita-se que, na realidade, Grese morreu por estrangulamento e não por enforcamento, tendo uma morte lenta, agonizante e dolorosa. Após sua execução, seu corpo foi mutilado e incinerado, para que as cinzas fossem posteriormente jogadas em um rio de esgoto. Elisabeth Wolkenrath. Em 15 de abril de 1945, no sudoeste da Alemanha nazista, em Bergen, a 11ª Divisão Blindada Britânica libertou Bergen-Belsen.
Em meio às cenas horríveis de 13 mil cadáveres não enterrados e quase 60 mil prisioneiros, surgiu uma das infames perpetradoras do regime criminoso nazista, Elisabeth Wolkenrath. A trajetória desta mulher rumo à escuridão que se juntou ao nazismo ainda criança e os horrores que cometeu chocaram o mundo inteiro. Elisabeth Wolkenrath nasceu em 5 de setembro de 1919 em Hamelin, como uma das 6 filhas de uma típica família de classe média. Sua vida tomou um rumo sombrio em 1933, quando Adolf Hitler e seu partido nazista chegaram ao poder. E Elisabeth, com apenas 13 anos, ingressou na Liga das Meninas Alemãs, o equivalente feminino da juventude hitlerista. Essas organizações eram usadas para doutrinar mentes jovens na ideologia nazista, moldando suas crenças, pensamentos e ações. Os primeiros anos de Elisabeth foram marcados por sua participação nessa doutrinação. Após a escola primária, trabalhou como babá, ajudante de cozinha e em um salão de cabeleireiro, antes de ser recrutada pelas SS em 1941 e enviada a Ravensbrück. Este campo abrigava mais de 132 mil mulheres, e Wolkenrath recebeu treinamento como guarda sob a direção de sua infame supervisora, Dorothea Binz. Lá, Wolkenrath participou dos horríveis experimentos realizados por médicos das SS com os prisioneiros, que incluíam quebrar membros das vítimas, infectar feridas com bactérias e testar vários métodos de colocação e transplante de ossos, tudo sem anestesia. Em 1942, Wolkenrath foi transferida para Auschwitz, um local conhecido por seu sadismo e brutalidade. Lá, participou das cruéis seleções para as câmaras de gás, como a maioria das guardas femininas. Era conhecida por suas surras impiedosas e gostava de tornar a chamada de presença o mais árdua possível, obrigando os prisioneiros a permanecerem imóveis por horas com os braços levantados, punindo-os se movessem. No entanto, seu trabalho preferido era a separação de famílias. Como muitos prisioneiros chegavam aos campos com seus entes queridos, Wolkenrath se encarregava de separar maridos de esposas e pais de filhos, com frases perversas que causavam enorme medo e dano psicológico. Em abril de 1945, após a libertação do campo, ela finalmente foi capturada pelas forças britânicas e teve que comparecer ao tribunal. Durante seu depoimento, afirmou: "Viver nos campos era realmente horrível, mas também era terrível para as guardas. Fomos punidas da mesma forma que os prisioneiros." Wolkenrath, assim como Irma Grese, outra guarda, declararam que foram obrigadas por seus superiores a serem boas nazistas, o que significava não demonstrar nenhum tipo de empatia ou bondade para com os judeus. No entanto, seu comportamento impenitente e impiedoso durante o julgamento não gerou simpatia entre os juízes. Elisabeth Wolkenrath foi condenada à morte por enforcamento, sentença executada em 13 de dezembro de 1945. Aos 26 anos, a jovem nazista tornou-se a primeira guarda nazista enforcada pelo pescoço, entre muitas outras que viriam. O público, impassível, não derramou uma única lágrima por Wolkenrath. Johanna Bormann. Johanna Bormann nasceu em 10 de setembro de 1893, em Birkenfeld, Prússia Oriental. Acredita-se que, durante os primeiros anos de sua vida, ela era profundamente religiosa e realizava trabalho missionário. Mas, por mais nobre que fosse sua origem, a mudança de carreira que ela escolheu certamente não seria piedosa. A jornada de Johanna em direção ao mal começou aos 45 anos, em março de 1938. Quando ingressou na SS como funcionária civil, com o simples objetivo de ganhar mais dinheiro. Depois disso, foi enviada para trabalhar nas cozinhas em Lemberg, o primeiro campo de concentração para mulheres. Este campo eventualmente mudou de propósito e as prisioneiras e o pessoal, incluindo Bormann, foram transferidos para o campo de concentração de Ravensbrück, perto de Berlim. Lá, ela foi promovida à guarda, mas sua carreira estava apenas começando. Sua dureza e caráter violento a destacaram entre as outras guardas, e ela foi recompensada com a posição de supervisora, antes de ser transferida para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, em maio de 1943, e alguns meses depois para o campo de extermínio de Birkenau.
Inicialmente trabalhou no comando externo, que operava ao redor do campo, mas depois assumiu funções dentro de Birkenau. Johanna Bormann recebeu vários apelidos que consolidaram seu legado como um dos verdadeiros monstros do Holocausto. Os prisioneiros a chamavam de Doninha de Auschwitz por seu rosto e crueldade, ou até mesmo de Cadela de Belsen. Havia muitas acusações sobre a brutalidade de Bormann e sabia-se que ela era um dos membros do pessoal mais odiados de todo o campo. Embora fosse pequena e magra, ela estava cheia de agressividade e barbárie. Habitualmente batia e abusava dos prisioneiros, aproveitando cada segundo. Johanna participava da seleção de prisioneiros, incluindo sob a supervisão de Josef Mengele, o Anjo da Morte. A seleção era a parte mais temida do dia, durante a qual os prisioneiros eram obrigados a permanecer nus em pé por horas antes que Johanna decidisse se continuariam trabalhando no campo. Seriam enviados ao cruel Mengele ou diretamente para a câmara de gás. Mas seu principal apelido, Cadela de Belsen, vinha de sua fascinação por lançar pastores alemães contra os prisioneiros, deleitando-se ao vê-los despedaçar as vítimas. Durante a libertação, Bormann foi presa e teve que responder por grande parte das crueldades do campo em seu julgamento. Durante o julgamento, ela permaneceu bastante desafiadora e fez uma série de afirmações, como que seu objetivo era apenas manter a ordem em Auschwitz, motivo pelo qual batia nos prisioneiros, embora tenha negado categoricamente sua participação nas seleções para as câmaras de gás. Ela também admitiu ter pastores alemães em casa e levá-los para dentro do campo, mas rejeitou as acusações sobre ataques, pois, segundo ela, isso seria contra as regras do campo e ela seria punida. Também foi revelado que ela supostamente tentou deixar as SS em 1943, mas seu pedido foi negado. Apesar de sua defesa, Johanna foi considerada culpada das acusações contra ela e foi condenada à morte por enforcamento. Segundo relatos, ela deixou o tribunal como se estivesse em transe e decidiu não recorrer da sentença. Bormann foi levada para a prisão de Hamelin, aguardando sua execução. Sua execução foi rápida e ocorreu após as de Gräse e Volkenrath. Ravensbrück. No caso de Ravensbrück, as execuções não se concentraram em um único ato público como em Gdańsk, mas foram o desfecho escalonado de julgamentos militares britânicos realizados em Hamburgo entre 1946 e 1948, conhecidos como os Julgamentos de Hamburgo-Ravensbrück. Várias guardas receberam a pena de morte por maus tratos, assassinatos e participação em seleções, e as sentenças foram cumpridas por enforcamento na prisão de Hamelin, geralmente pelo carrasco britânico Albert Pierre Point. Embora algumas execuções tenham ocorrido em datas muito próximas, nem sempre coincidiram no mesmo dia. Dorothea Beans foi executada em 2 de maio de 1947. Grete Bösel, em 3 de maio de 1947, e Ruth Neudeck, em 29 de julho de 1948, após o processo relacionado ao subcampo de Uckermark. Ruth Neudeck. Ruth Closius Neudeck, mais conhecida pelo sobrenome de casada Ruth Neudeck, nasceu em 5 de julho de 1920 em Breslau, uma cidade alemã que hoje é Rockwall, na Polônia. Nos documentos da época, ela aparece como uma jovem sem patente militar formal, mas integrada à engrenagem de vigilância que o sistema de campos de concentração precisava para monitorar, disciplinar e quebrar dezenas de milhares de prisioneiras. Esse detalhe, a ausência de um alto cargo estatal, é justamente o que torna sua história tão inquietante. Ela não era uma líder famosa do nazismo, mas uma peça operacional que, em poucos meses, se viu diante de um tribunal e depois diante da forca. Para entender como alguém como Neudeck podia se tornar relevante em tão pouco tempo, é necessário observar o ecossistema no qual ela foi absorvida. Ravensbrück, o grande campo de concentração feminino do sistema nazista, funcionava desde 1939 como centro de detenção e também como um nodo de onde se administravam subcampos e destinos de trabalho. Em janeiro de 1945, o complexo mantinha dezenas de milhares de prisioneiras. O colapso militar do Reich provocou evacuações, marchas forçadas e aumento da brutalidade cotidiana.
Nesse mundo, as guardas e supervisoras femininas existiam por uma razão administrativa. A estrutura da SS exigia mulheres para vigiar mulheres, e Ravensbrück também era um lugar onde muitas recebiam treinamento antes de serem enviadas para outros destinos. Neudeck chegou a esse universo na fase final da guerra. As fontes disponíveis concordam que ela entrou para o serviço de vigilância em 1944 e que, do final daquele ano até os primeiros meses de 1945, sua atuação se concentrou em Ravensbrück e seus anexos imediatos. A cronologia é importante porque sua carreira como guarda foi curta, mas intensa. A frente desmoronava, o campo estava superlotado e a cadeia de comando exigia resultados rápidos na disciplina e na seleção daqueles que não se enquadravam mais na lógica de trabalho forçado ou controle sanitário do sistema. Dentro de Ravensbrück, Neudeck não era uma figura decorativa. A documentação secundária a coloca em funções de supervisão de alojamento, cargo que colocava a guarda em contato direto e constante com as prisioneiras. Contagens, punições, treinamento, controle de movimentos e o poder imediato de decidir quem seria espancada, denunciada, humilhada ou enviada para trabalhos mais extenuantes. Esse poder era pequeno na hierarquia da SS, mas enorme na vida cotidiana de milhares de mulheres que dependiam de um gesto para comer, descansar ou sobreviver por mais um dia. O percurso de Neudeck se torna ainda mais sombrio quando aparece Uckermark, um subcampo associado a Ravensbrück. Uckermark foi aberto em 1942 como um campo para jovens consideradas difíceis pelo regime, mas em 1945 sua função mudou. Na fase final da guerra, o local foi usado para concentrar e eliminar prisioneiras catalogadas como doentes, exaustas ou inaptas, e foi vinculado às seleções para a Câmara de Gás. Na série de julgamentos britânicos do pós-guerra, o julgamento de Uckermark, o terceiro processo dentro dos chamados julgamentos de Hamburgo-Ravensbrück, concentrou-se precisamente nos maus tratos, participação nas seleções e na conexão com esse mecanismo de assassinato. Nesse julgamento, Ruth Neudeck foi apontada como chefe das guardas do local e, de acordo com o registro resumido dos processos, recebeu a pena de morte. A estrutura dos tribunais ajuda a compreender por que o caso avançou com tanta contundência. Após a guerra, a zona de ocupação britânica conduziu centenas de processos por crimes nazistas. Hamburgo, em particular, tornou-se entre 1945 e 1949 um centro-chave para julgar o pessoal dos campos, com audiências no Kurierhaus e um modelo de tribunal militar baseado em investigações, depoimentos de sobreviventes e reconstrução das funções dentro do campo. Nesse contexto, as guardas não foram excluídas por serem mulheres. Nos primeiros julgamentos do pós-guerra, foram julgadas aquelas que praticaram violência direta com as próprias mãos e várias receberam condenações, inclusive à morte. Assim, surge o retrato de uma jovem de 28 anos, idade que tinha ao morrer, presa em um paradoxo histórico. Socialmente comum, burocraticamente substituível, mas ligada a decisões e punições que, em um campo, equivalem a administrar vida e morte. E quando o Reich caiu, esse mesmo caráter operacional tornou-se um problema judicial. Sua defesa não podia se esconder atrás de um escritório distante ou de uma assinatura abstrata, porque o tipo de acusações discutidas nos julgamentos de campos se baseava principalmente no que os sobreviventes afirmavam ter visto, sofrido e lembrado. No final de abril de 1945, quando o sistema de Ravensbrück começou a se desfazer com evacuações e marchas, as guardas também fugiram ou tentaram se misturar à população civil. Neudeck foi capturada e, após a investigação britânica, acabou sentada em um julgamento que a considerou responsável por crimes de guerra cometidos no complexo Ravensbrück-Uckermark. No resumo biográfico disponível, ela aparece como ré nos julgamentos de Ravensbrück realizados na área britânica, declarada culpada e condenada à forca. A última cena de sua história ocorre longe das cercas de arame farpado, mas dentro de outro tipo de arquitetura fechada, a prisão de Hamelin. No período do pós-guerra, Hamelin foi usada pelo governo militar britânico como local de execuções. Ali ocorreram dezenas de enforcamentos de criminosos de guerra. E o carrasco britânico Albert Pierrepoint
participou de uma parte significativa desses casos. Ruth Neudeck foi executada em 29 de julho de 1948 nesta prisão por enforcamento. Dorothea Binz. Quando se fala das guardas nazistas que terminaram na forca, Dorothea Theodora Binz ocupa um lugar especial. Por sua juventude, pelo poder que acumulou dentro do campo feminino mais emblemático do sistema e pela forma como seu nome se associou ao medo cotidiano e não a um ato isolado. Nascida em 16 de março de 1920 na região de Brandemburgo, Binz chegou a Ravensbrück nos primeiros meses da guerra, quando o campo, aberto em 1939, começava a se expandir de seu núcleo inicial para um enorme complexo de trabalho forçado, disciplina e extermínio. Ravensbrück não era apenas um campo de concentração para mulheres, funcionava também como um mecanismo de treinamento e distribuição de pessoal. Milhares de mulheres foram treinadas ali como guardas ou Aufseherinnen e depois enviadas para outros campos do Reich. Nesse contexto, Binz não era uma figura decorativa nem uma funcionária secundária. Com o tempo, foi apresentada como assistente da chefe das guardas, um posto que na prática lhe dava autoridade para ordenar rotinas, impor castigos, decidir destinos de trabalho e moldar o comportamento de outras guardas. O paradoxo, destacado depois por pesquisadores e sobreviventes, era duplo. Por um lado, o regime nazista era radicalmente patriarcal. Por outro, em Ravensbrück, a administração diária dependia muito dessas auxiliares femininas, que não podiam pertencer formalmente às SS, mas atuavam dentro da estrutura e sob sua autoridade. Relatos sobre sua ascensão mostram que começou com tarefas menos visíveis e rapidamente passou para áreas onde a violência era a linguagem normal. É descrita trabalhando em setores como cozinha ou lavanderia e mais tarde ligada a áreas de confinamento e punição, especialmente os blocos de celas e o bunker, local onde as prisioneiras podiam ser isoladas, espancadas, interrogadas ou quebradas longe dos olhos do alojamento. No início dos anos 40, já ocupava cargos de supervisão. E em 1944, o avanço para Stellvertretende Oberaufseherin, ou vice-chefe das guardas, a colocou como figura central, responsável até por treinar e distribuir tarefas a dezenas de guardas ao mesmo tempo. O poder real em um campo não se media apenas pelo cargo, mas pela liberdade de exercer crueldade sem consequências. Nos testemunhos posteriores, Binz aparece como alguém que não precisava de motivo. Escolhia as mais fracas, as mais assustadas, aquelas que caminhavam lentamente, transformando essa vulnerabilidade em permissão para agredir. Há descrições de açoites, chutes, tapas, tiros, uso de cães como arma de intimidação ou ataque e uma presença que paralisava o pátio de chamada. Bastava que ela entrasse no Appelplatz para que o silêncio se tornasse quase físico, como se o ar lembrasse o que acontecia quando alguém chamava sua atenção. Em Ravensbrück, além disso, a violência não era apenas punição, era administração. O campo tornou-se massivo e superlotado com o avanço da guerra. Doenças e desnutrição aumentavam. A exigência de produção para a economia de guerra elevava as horas de trabalho e diminuía o valor de cada corpo. Nesse contexto, a guarda que combinava disciplina com terror tornava-se funcional. Binz era, segundo vários relatos, instrutora dessa pedagogia. Novas guardas aprendiam rapidamente o que era recompensado, tolerado e celebrado. A brutalidade, em vez de ser escondida, tornava-se método. Também há um elemento que atravessa muitas histórias de perpetradores: a normalização íntima do crime. Menciona-se que Binz mantinha um relacionamento com um oficial das SS, Edmund Breuning, e que, como casal, podiam passear pelo perímetro do campo enquanto observavam punições, como se a cena fizesse parte da paisagem. Não é um detalhe romântico, é uma janela para mostrar como a violência deixava de ser trabalho e se tornava entretenimento, uma característica registrada com repulsa por sobreviventes e cronistas, pois transformava o sofrimento alheio em fundo para a vida privada. O colapso do Reich levou Ravensbrück à sua fase final: evacuações, marchas da morte e dispersão. Binz saiu do campo nesse caos, mas não desapareceu. Foi capturada pelas forças britânicas em Hamburgo em 3 de maio de 1945, quando o período pós-guerra começava a transformar a caça aos responsáveis em processos, interrogatórios e tribunais.
O chamado Primeiro Julgamento de Ravensbrück começou em 5 de dezembro de 1946 e terminou em 3 de fevereiro de 1947. Sentaram-se no banco 16 membros do pessoal e colaboradores do campo. Beans tinha 26 anos quando foi julgada e não aparecia mais como uma guarda comum, mas como uma peça de comando. O processo a colocou entre aqueles que exerceram violência direta e também entre aqueles que sustentaram, organizaram ou ampliaram o sistema. Na reconstrução jornalística moderna, seus crimes são resumidos de forma brutalmente direta: disparos, açoites, uso de cães contra prisioneiras. A sentença foi a pena de morte, e aqui a cronologia importa. Muitas vezes se pensa que os julgamentos foram uma única onda, mas na realidade foram camadas sucessivas. No caso de Beans, a condenação do primeiro processo britânico se conectou com uma série de execuções concentradas em Hamelin, uma prisão transformada em local de enforcamentos de criminosos de guerra sob a administração britânica. A mecânica era fria e repetitiva. Listas, confirmações, transferências e o patíbulo funcionando como fechamento administrativo de processos humanos. Em abril de 1947, quando a sentença se confirmou, Beans tentou suicídio cortando os pulsos, mas foi salva a tempo. Esse gesto não a tornou vítima. Mostrou outro lado da mesma lógica que administrava, a tentativa de recuperar controle sobre o último segundo disponível. A execução seguiu seu curso. Em 2 de maio de 1947, Dorothea Beans foi enforcada na prisão de Hamelin. Diferentes reconstruções indicam que o carrasco foi Albert Pierrepoint, executor britânico que participou de múltiplos enforcamentos de criminosos de guerra naquele período. Na sequência final, tudo o que era grito, ordem, chicote e ameaça se reduziu a um corredor, um procedimento e uma tampa de queda, e seu nome passou do registro de comando em Ravensbrück para o registro de execuções na Alemanha ocupada. Grete Bösel. Grete Bösel nasceu em 9 de maio de 1908 em Wuppertal-Elberfeld, na Alemanha Imperial. Antes de se tornar uma figura perseguida pelos tribunais do pós-guerra, sua vida parecia se encaixar em um perfil comum. Ela se formou como enfermeira, uma profissão associada aos cuidados, à disciplina e à obediência institucional. Esse contraste, uma mulher treinada para cuidar de corpos que acaba administrando um sistema projetado para destruí-los, é uma das chaves para entender seu caso. Sua entrada no mundo dos campos de concentração ocorreu tarde, quando a máquina nazista já estava bem oleada e o Reich começava a desmoronar. De acordo com registros biográficos coletados após a guerra, Bösel ingressou no complexo de Ravensbrück em agosto de 1944 como guarda. Ravensbrück, o grande campo de concentração destinado principalmente a mulheres, também funcionava como centro administrativo do trabalho forçado, atribuição de tarefas, contagem de prisioneiras, punições por baixo rendimento e um fluxo constante de prisioneiras enfraquecidas pela fome, doenças e longos turnos de trabalho. Nesse contexto, o poder decisório nem sempre estava nas mãos de quem tinha o posto mais alto, mas sim de quem controlava o trabalho, quem saía do alojamento, quem era enviado para determinada unidade, quem permanecia na fila, quem era marcado como inútil. Foi nesse ponto exato que Bösel ganhou importância. Em Ravensbrück, sua função era Arbeitseinsatzführerin, algo como chefe de distribuição de trabalho, um papel ligado ao escritório de trabalho do campo, com autoridade para organizar grandes contingentes de prisioneiras nas unidades, distribuir tarefas e, sobretudo, pressionar através do medo. No sistema nazista, o trabalho não era um meio de sobrevivência, era um método de controle e extermínio lento. A fronteira entre exploração e assassinato mudava todos os dias, e aqueles que lidavam com as listas de trabalho estavam na posição perfeita para empurrar alguém até o esgotamento final. No outono e inverno de 1944, essa fronteira se tornou ainda mais brutal. Com a aproximação da frente e a capacidade do sistema sobrecarregada, intensificaram-se as seleções. Decisões administrativas que separavam quem ainda podia ser explorado daqueles que, por doença, fraqueza ou idade, eram considerados um obstáculo. As fontes que resumem suas ações indicam que, em novembro de 1944, Bösel esteve envolvida nessas seleções para a câmara de gás ou para transferências para a área de Uckermark,
associada na fase final da guerra à eliminação de prisioneiras inaptas. Há uma frase frequentemente atribuída a ela que resume essa lógica com um frio assustador. Se não podem trabalhar, que apodreçam. Quando o colapso chegou, muitos membros da equipe tentaram desaparecer usando o mesmo recurso que sempre usaram: a confusão. Após as evacuações e marchas forçadas que acompanharam o fim de Ravensbrück, Bösel fugiu com o marido. Mas o mundo do pós-guerra já estava construindo outro tipo de máquina, a judicial. Ela foi capturada pelas tropas britânicas e colocada à disposição das autoridades ocupantes. Bösel sentou-se no banco dos réus junto com outros membros da equipe de Ravensbrück, incluindo a subchefe Dorothea Binz. O tribunal britânico a considerou culpada. Os resumos disponíveis do veredicto mencionam explicitamente maus-tratos, assassinatos e participação em seleções. Não era uma acusação menor. Na lógica jurídica do pós-guerra, a palavra seleção significava colaboração ativa com um mecanismo de morte, pois separar aptas de inaptas não era medicina nem disciplina, era decidir quem seria eliminado. A sentença foi a pena de morte, e o final ocorreu em um local que se tornou sinistro por repetição: a prisão de Hamelin, usada pelas autoridades britânicas para executar criminosos de guerra condenados. Muitas execuções desse período foram realizadas pelo carrasco britânico Albert Pierre Point. No caso de Bösel, as fontes que resumem sua execução apontam para ele como executor. Quanto à data exata, há uma pequena divergência nas referências. Algumas registram 2 de maio de 1947 e outras 3 de maio de 1947, ambas em Hameln, ambas por enforcamento. Os registros britânicos até indicam uma hora específica, 9h55 da manhã, e a colocam dentro de uma sequência de execuções realizadas naquele dia na mesma prisão. Em todo caso, o fato essencial permanece. Seu caso terminou com uma corda, não com um perdão, e seu nome ficou arquivado entre as mulheres do sistema concentracionário condenadas e executadas por crimes de guerra. Hermine Braunsteiner. Nesta lista, Hermine Braunsteiner é um caso particular por uma razão concreta. Ela não foi executada. Ao contrário de outras supervisoras que acabaram na forca no pós-guerra, ela percorreu um caminho mais longo, feito de silêncios, mudanças de identidade, vida doméstica nos Estados Unidos, extradição histórica e um julgamento interminável na Alemanha Ocidental, que só décadas depois a levou a uma condenação perpétua. Hermine Braunsteiner Ryan nasceu em Viena, em 16 de julho de 1919, em uma família operária católica, e morreu em 19 de abril de 1999, em Bochum, Alemanha. Sua biografia inicial, como a de muitos pequenos elementos do aparelho nazista, não antecipava um destino judicial. Trabalhos modestos, o desejo frustrado de ser enfermeira e a busca por um salário melhor. Esse detalhe econômico surge como um limiar-chave. De acordo com reconstruções biográficas, ela descobriu que o recém-criado campo de Ravensbrück oferecia posições para mulheres como supervisoras, com uma renda muito superior à que possuía. E lá começou seu treinamento em 15 de agosto de 1939. Em 16 de outubro de 1942, foi enviada para o complexo de Majdanek, perto de Lublin, na Polônia ocupada, onde trabalhou ligada a uma fábrica de confecções e ao sistema de vigilância de prisioneiros. Majdanek combinava trabalho forçado com assassinatos em massa. Era um lugar onde superlotação, seleções, punições e morte formavam um mesmo sistema logístico. Nos depoimentos acumulados décadas depois, Braunsteiner aparece como uma figura de violência direta, associada a espancamentos e agressões particularmente brutais, a ponto de ganhar um apelido que atravessou idiomas, a égua de Majdanek ou The Stomping Mare, devido à forma como sobreviventes descreveram seu ataque às prisioneiras com botas. A imagem que essas declarações deixam não é de uma burocrata distante, mas de uma guardiã que participava na linha de frente do terror. Em 1943, recebeu a Cruz de Mérito de Guerra de segunda classe, um indicativo de que o Estado nazista via seu desempenho como valioso dentro da economia repressiva do campo. No início de 1944, quando as evacuações e reorganizações começaram a abalar o sistema devido ao avanço da frente,
Foi enviada novamente ao complexo de Ravensbrück e depois vinculada ao subcampo de Genting, onde testemunhas relataram novos episódios de abuso e punições com chicote ou vara. No final da guerra, assim como muitos membros do pessoal do campo, desapareceu no caos. E aqui começa a segunda vida de Hermine Braunsteiner, a da mulher que conseguiu sair do radar, se reconstruir em outro país e sustentar durante anos uma normalidade doméstica que chocava com o que os sobreviventes lembravam. Nos Estados Unidos, viveu como dona de casa em Queens, Nova York, sob o sobrenome do marido, Ryan, e quando um jornalista ou investigador a localizou, sua primeira frase ficou registrada como uma fissura na fachada. Meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Você veio. Essa descoberta foi mais do que um caso midiático. Abriu uma porta institucional. A perseguição a criminosos nazistas nos EUA existia, mas sua capacidade era irregular e dependia de vontade política, provas e pressão pública. O caso Braunsteiner-Ryan impulsionou uma mudança de época, revogação da cidadania, processos de imigração e, finalmente, a criação de uma política mais sistemática. De fato, seu caso é citado como precedente para a criação, em 1979, do Escritório de Investigações Especiais do Departamento de Justiça, destinado a localizar e processar nazistas que viviam no país através da desnacionalização e deportação. A dimensão jurídica de sua queda tem uma data exata e um documento-chave. Em 1º de maio de 1973, um juiz federal no Distrito Leste de Nova York certificou sua extradição no âmbito do processo In re Ryan, um caso que hoje pode ser lido como um marco. O processo de uma ex-guardiã de campo transformada em fugitiva, requisitada pela República Federal da Alemanha. E em 7 de agosto de 1973, Hermine Braunsteiner Ryan tornou-se a primeira criminosa nazista extraditada dos Estados Unidos para a Alemanha Ocidental. De volta à Alemanha, o destino que a aguardava era o núcleo de um dos processos mais longos da história judicial do país, o chamado Terceiro Julgamento de Majdanek, em Düsseldorf. Começou em 26 de novembro de 1975 e se estendeu por 474 sessões. Foi descrito como o julgamento mais longo e caro da Alemanha Ocidental do pós-guerra. O Museu Judaico de Berlim, ao revisar os grandes processos alemães contra o pessoal de Auschwitz e Majdanek, destaca justamente essa dimensão. Anos de depoimentos, conflitos sociais, tensões políticas e um país que ainda discutia como olhar para seu próprio passado sem proteger os perpetradores. No tribunal, os sobreviventes declararam cenas que, para muitos, eram impossíveis de ouvir sem sentir que o tempo se dobrava. Não estavam lembrando, mas revivendo diante daqueles que exerciam poder absoluto sobre seus corpos. Os registros sobre Braunsteiner incluem testemunhos de maus-tratos, espancamentos, como as pessoas eram selecionadas ou forçadas a entrar nos caminhões rumo à morte. Durante o julgamento, foi descrita às vezes sem remorso visível, como se a sala fosse um procedimento, uma cena que também aparece em relatos contemporâneos do processo. A sentença chegou em 30 de junho de 1981. Naquele dia, o Tribunal de Düsseldorf impôs a Braunsteiner prisão perpétua, enquanto outros acusados receberam penas significativamente menores ou foram absolvidos por falta de provas suficientes. O relevante, além do número, foi a mensagem implícita. Mesmo décadas depois, e ainda com enormes limitações probatórias dos crimes em massa, a justiça alemã podia afirmar a responsabilidade individual dentro de um sistema projetado para diluir culpas. Segundo o resumo do caso, a condenação se baseou em acusações de assassinato e cumplicidade em múltiplos homicídios, incluindo participação em atos envolvendo crianças. E, no entanto, o desfecho a diferencia das guardiãs executadas. Braunsteiner não terminou na forca em Hamelin. Sua saúde se deteriorou. Sofria de diabetes com complicações graves, incluindo amputação de uma perna, e em 1996 foi libertada da prisão por motivos médicos. 3 anos depois, em 19 de abril de 1999, morreu em Bochum, Alemanha. Else Elsa Erich. Else Lieschen Frida Erich, conhecida em muitos registros como Elsa Erich, nasceu em 8 de março de 1914 em Bredereiche, no então Grão-Ducado de Mecklemburgo-Strelitz.
Sua história é diferente da de várias guardas de Ravensbrück julgadas pelos britânicos em Hamburgo e executadas em Hamelin. O fim de Erich ocorreu na Polônia, após um processo judicial polonês relacionado a Majdanek, e terminou com uma data precisa, que a fixou para sempre nos arquivos do pós-guerra, 26 de outubro de 1948, enforcada em Lublin. Para entender por que seu nome está associado ao núcleo mais rígido do sistema de campos de concentração, é preciso olhar para o local onde ela alcançou seu maior poder. Majdanek, o campo de concentração e extermínio em Lublin, funcionou entre 1941 e 1944 como um complexo híbrido. Trabalho forçado, encarceramento em massa, execuções e assassinatos industriais, com logística própria de fábrica e a violência como ferramenta de administração diária. Após a libertação da área pelo Exército Vermelho em 1944, Majdanek também se tornou um símbolo imediato, pois foi um dos primeiros grandes campos cujas evidências materiais estavam disponíveis para investigações e, pouco depois, para tribunais. Erich entrou nesse sistema não como uma figura de escritório, mas como guarda de campo. Resumos biográficos coincidem em que ela atuou como guarda feminina em vários destinos, incluindo Kraków, Płaszów e principalmente Majdanek. O detalhe que a torna crucial é seu posto funcional. Ela foi Oberaufseherin, ou seja, supervisora principal do setor feminino. Nos campos, esse título não era apenas cerimonial. Implicava supervisionar outras guardas, controlar rotinas, impor disciplina, organizar formações e, o mais decisivo, participar de decisões administrativas que separavam quem continuava e quem desaparecia, em um sistema em que desaparecer muitas vezes significava ser enviado à morte. Em Majdanek, o setor de mulheres e crianças fazia parte de um mecanismo que não apenas isolava, classificava. As contagens, listas e seleções formavam uma tecnologia de controle. A palavra seleção tinha a aparência burocrática, mas nos campos significava decidir o destino de um ser humano com um sinal, gesto ou ordem. Os registros biográficos sobre Erich descrevem sua participação ativa nas principais seleções que levavam prisioneiros às câmaras de gás ou para a execução. E esse ponto se tornou o núcleo do que, anos depois, os juízes considerariam responsabilidade criminal. Sua figura tornou-se ainda mais relevante pelo contexto em que Majdanek foi julgado. Diferente de outros processos concentrados na Alemanha ocupada e sob jurisdição aliada, os julgamentos de Majdanek foram longos e dispersos, realizados tanto na Polônia quanto na Alemanha ao longo de décadas. Dentro dessa série, houve processos poloneses entre 1946 e 1948, às vezes chamados de Segundo Julgamento de Majdanek, nos quais o pessoal capturado ou identificado como parte do campo foi julgado. Nesses processos, Erich aparece citada como uma das acusadas mais proeminentes por seu papel como supervisora do setor de mulheres e crianças, e nessa série recebeu uma das sentenças mais severas, a morte. O contraste com outras guardas executadas em 1947 ou 1948 na Alemanha ajuda a entender o clima judicial. Nos tribunais britânicos, muitos casos se baseavam em testemunhos de sobreviventes, estruturas de comando nos campos alemães e a urgência política de encerrar etapas. Na Polônia, além disso, existia um componente imediato. O campo estava ali, a memória era próxima e o pós-guerra era vivido como um presente ainda em aberto. Os julgamentos poloneses não eram apenas punição. Eram uma forma de consolidar legalmente os relatos sobre crimes cometidos em território ocupado diante de uma sociedade que foi um dos principais cenários do extermínio. Nos resumos disponíveis, Erich é definida como condenada por crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados à sua atuação em Majdanek. Seu caso não se sustenta em culpa por pertencimento, mas na ideia de participação ativa dentro de um sistema de assassinatos. O posto de Oberaufseherin implicava autoridade. A autoridade implicava capacidade de decisão. E a capacidade de decisão, nesse contexto, resultava em consequências diretas sobre a vida e a morte dos prisioneiros. Também é significativo onde ela se situa na cronologia do próprio campo.
Majdanek teve seu período mais intenso de funcionamento antes de julho de 1944, e os processos posteriores tentaram reconstruir quem foram os atores que nesse período mantiveram o regime interno. Nessas reconstruções, o pessoal de guarda não é um detalhe menor. Era a camada diária de violência que transformava ordens gerais em fatos concretos. Uma supervisora do setor feminino não passava por ali. Operava no ponto onde o terror era rotina e onde cada contagem, cada punição e cada seleção faziam parte do mesmo procedimento. Em alguns relatos secundários, episódios específicos foram adicionados, como a menção de uma tentativa de organizar um bordel dentro do sistema do campo. Entretanto, esse tipo de detalhe circula mais em compêndios e resumos e geralmente requer documentação primária para ser preciso. O que permanece como coluna vertebral do caso é seu papel de supervisora e participação nas seleções vinculadas a assassinatos em massa. Após ser julgada em Lublin no âmbito dos julgamentos de Majdanek, Elsa Ehrlich foi condenada à morte e executada por enforcamento em 26 de outubro de 1948 em Lublin, na Polônia do pós-guerra. Marta Ullmann. Quando se investiga as guardiãs dos campos, costuma-se partir de um pressuposto, que o nome que aparece em uma lista corresponde a uma perpetradora, alguém que usava uniforme, tinha autoridade e participava do sistema de campos pelo lado do poder. Com Marta Ullmann, no entanto, acontece algo diferente. A trilha documental pública e verificável que aparece com esse nome não leva a uma guardiã nazista executada, mas a uma mulher judia que se tornou trabalhadora escrava em Berlim e finalmente foi deportada para Auschwitz, onde foi assassinada. A pista mais sólida não vem de um processo judicial do pós-guerra, nem de uma sentença, nem de uma fotografia de serviço em um campo. Vem de uma placa de bronze incrustada em uma calçada. Um Stolperstein, essas pedras de tropeço que devolvem nomes ao espaço cotidiano. No bairro berlinense de Charlottenburg-Wilmersdorf, na Bruchsalerstraße 6, foi colocado um Stolperstein com a inscrição: "Aqui jaz Marta Ullmann, deportada e morta em Auschwitz." A colocação da placa está datada de 2 de junho de 2021. Essa pedra não a lembra como funcionária do terror, mas como alvo do terror. Segundo a reconstrução biográfica publicada pela administração do Distrito de Berlim, Marta Ullmann nasceu em 12 de janeiro de 1887 em Würzburg. Não era casada e não tinha filhos. Não se sabe exatamente quando chegou a Berlim e por quê. O que aparece claramente é o último trecho de sua vida, o trabalho forçado. Ullmann foi empregada como Zwangsarbeiterin, ou seja, trabalhadora forçada, na empresa Kronpresswerk AG, localizada na Frankfurter Allee 288, no distrito de Lichtenberg. Nessa fase, seu nome já não era o de uma cidadã com direitos, mas o de uma peça controlada por regulamentos, vigilância e punição. Uma mulher sozinha, presa em uma capital que havia transformado a sobrevivência em um labirinto. Ali trabalhavam cerca de 90 trabalhadores judeus e cerca de 500 trabalhadores forçados estrangeiros, e parte da força de trabalho não alemã era alojada em um barracão chamado Rivo, um campo de alojamento para trabalhadores civis obrigatórios. Essa transição para Marta Ullmann aconteceu com uma operação que, pela sua mecânica, parece projetada para apagar qualquer vestígio de intimidade, a chamada Fabrikation. No final de fevereiro e início de março de 1943, a Gestapo organizou batidas em fábricas e oficinas para prender os últimos judeus que ainda trabalhavam forçadamente em empresas consideradas importantes para a guerra. Não era uma detenção nas ruas. Era a prisão no local de trabalho, em horário de expediente, diante das máquinas, supervisores e colegas. Um golpe cirúrgico para eliminar de uma vez por todas o último espaço de existência. A página comemorativa de Berlim indica que Marta Ullmann foi detida nessa operação, abgeholt, em seu posto. Após a detenção, a rota seguiu um padrão repetido milhares de vezes. Transferência para um ponto de concentração provisório, um Sammellager, um funil. No caso de Ullmann, ela foi levada à sinagoga na Levetzowstraße 7 a 8, um prédio que havia sido gravemente danificado durante a Noite dos Cristais e que o regime reutilizou como local de confinamento temporário. Ali,
um espaço religioso transformado em depósito humano, havia listas, contagens, esperas e ordens enquanto se preparava o próximo passo, o trem. Em 4 de março de 1943, Martha Ullmann foi deportada com o chamado 34º Osttransport para Auschwitz. Nesse transporte viajavam mais 1.141 pessoas. Não se tratava de uma transferência para o leste em sentido geográfico neutro. Era a linguagem burocrática para nomear um mecanismo de extermínio. Depois, Ullmann foi assassinada em Auschwitz, mas não se conhece uma data exata de morte. Uma guardiã nazista executada geralmente deixa um rastro judicial, acusações, depoimentos, sentenças, datas e às vezes até fotos de imprensa. Martha Ullmann, no entanto, deixa um rastro comemorativo e documental próprio de uma vítima. Um endereço, uma placa, um trabalho forçado, prisão na Fabrikation, um transporte numerado, um fim sem dia exato. O nome, por si só, pode circular em listas confusas ou incompletas, mas o registro acessível e verificável, neste caso, não a coloca do lado das perpetradoras, mas do lado das pessoas esmagadas pelo sistema. E ainda assim, sua história não fica fora da narrativa geral. Porque para entender as guardiãs, é preciso olhar para o outro extremo da cadeia. Como viviam, onde estavam e qual margem real de defesa tinha alguém como Martha Ullmann em 1943. A máquina que permitiu que uma mulher fosse arrancada de seu posto de trabalho e enviada a Auschwitz em poucos dias era a mesma máquina que dava poder a outras mulheres dentro do universo dos campos. Regulamentos, hierarquias, uniformes, listas, punições, transportes, categorias humanas que decidiam quem comia, quem trabalhava, quem era espancado e quem desaparecia.